Aí, Matheus, tá me ouvindo direitinho, irmão? Dá um ok aí pra mim, por favor, irmão. Se estiver me ouvindo. Beleza. Pessoal, boa tarde a todos vocês. Galerinha, vê só. Hoje, em específico, a gente vai fazer uma aula muito técnica. Então, por conta disso, gostaria de sugerir a vocês a possibilidade de vocês realmente virem mais para cá para poder acompanhar a questão da tela, se possível. Eu não sei se vocês conseguem ver daí direito. Sei que eu não consigo. E vocês aí do fundão, se possível, mais para cá, o mais para frente possível, né, para a gente poder, no caso, tirar o máximo de dúvidas, tá bom? Vê só, pessoal. Esse material aqui é um material que já está no aplicativo, tá bom? Vou mandar no grupo para vocês. Esse mesmo material, vou trabalhar ele também na virada, sexta-feira agora. Sexta-feira agora eu vou mandar um link para vocês. Se vocês puderem entrar, a gente vai pegar de meia-noite e meia até amanhecer o dia. Beleza? Douglas vai estar de 10h30 da noite até meia-noite e meia com vocês. E de meia-noite e meia eu entro até amanhecer o dia. Para a gente trabalhar esse mesmo material de uma maneira bem tranquila, bem lenta, tirando bem dúvida, bastante dúvidas, beleza? Então, vamos embora. Outro detalhe, por favor, não poste nada desse material. Por quê? Esse material aqui é um material novo e que ele vai estrear ainda dia 31 de outubro, tá bom? É um material que quem está patrocinando é a Globo. Então, por favor, hã? não não divulguem, beleza? Pessoal, tipos de introdução. Vocês lembram dos tipos de introdução? Vamos devagarinho. Introdução afirmativa. Deixa eu ver se está aparecendo legal aqui. Introdução afirmativa. Quais são as etapas de uma introdução? O que é necessário que exista nela? Boa tarde, irmão. O que é necessário que exista em uma introdução para que essa introdução ela esteja correta, para que ela dê certo? Quais são as etapas fundamentais de uma introdução? É fundamental que ela tenha teses, mas a tese é logo de cara ou é no final? É no final. Tem que ter teses. São quantas teses? Duas. Eu posso ter apenas uma tese? Uma pergunta, eu posso ter uma redação com uma tese só? Eu posso, mas eu vou ter dificuldade de fazer os dois parágrafos. Perfeito, amor. Então, tenham cuidado com isso. Eu posso ter três teses? E aí? Eu posso, mas eu vou ter que ficar com um desenvolvimento pobre. Então, o ideal é que a gente trabalhe com duas teses. Fora duas teses, o que mais é importante que eu tenha na minha introdução? Eu tenho que ter uma retomada. Retomada não, desculpa. Uma apresentação de quê? Do tema. E fora a apresentação do tema, eu tenho que ter o quê? Falta só uma coisa. Tenho que ter o quê, amor? Eu tenho que ter um repertório. A etapa da minha introdução, a construção da minha introdução é isso aqui, ó. Obrigatoriamente, eu vou puxar um repertório. Esse repertório, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o elo de ligação dele com o meu tema. Até aí, tá de boa?
Até aqui tá tranquilo? Como é que eu faço isso aqui? Sim. Como é que eu faço essa prestação? Bebê, se possível, me dê uma moralzinha, vem o mais para frente possível. Sim, me ajudem. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa construção? Como é que eu tenho certeza que eu estou conseguindo ligar o meu repertório ao meu tema? Vê só. Primeira coisa que a gente vai fazer. Obrigatoriamente, o repertório tem que estar relacionado ao tema. Eu não posso trazer um repertório de maneira aleatória. Vela, você está bem? Certeza. Quer uma água? Está bem mesmo? Precisando conversar alguma coisa? Tá suave? O meu repertório tem que estar ligado ao meu tema. Eu não posso usar um repertório qualquer, de maneira aleatória. Eu tenho que fazer um repertório que esteja obrigatoriamente ligado ao meu tema. Aí eu chego para vocês e trago como pano de fundo, por exemplo, esse tema aqui, ó. Como combater a violência financeira contra idosos? Que tema pancada, velho. Que repertório encaixa numa situação dessa? E como é que a gente escreve isso? Porque repertório é fácil. Agora, como. Puxa para trás. Não, a coisinha. Que repertório eu posso usar nesse tema? Irmã, me dê uma moralzinha o mais para frente possível. Venha-se embora. Como é que a gente faz isso aqui? Ó? Como combater a violência financeira contra idosos? Eu quero um repertório para isso. Matheus, repertório, e aí? Bora. Vela. O estagiário da Netflix, ele fala sobre o quê, meu amor? Mas ele está sendo vítima de violência? Ou ele está liso? Veja como o tema é pancada. Eu quero combater a violência financeira. Na Netflix existe um filme, eu acho que o nome é O Cego, ou é A Escuridão, uma coisa assim. É a história de um senhor cego que tem a casa invadida. Tu lembra o nome? É um filme bem sinistro. Um homem na sombra. Um homem na sombra. Valeu, irmão. Meus amores, príncipes e princesas, se vocês puderem me dar uma moralzinha, vem pra cá para poder ver o máximo possível disso aqui. Vai ser um material no pescoço. É sério. Agora, se você estiver vendo daí perfeitamente, beleza. E aí? O homem na escuridão, né? Na sombra. O homem nas trevas. Isso. Meu irmão, assista esse filme. É sinistro. O cara é um psicopata muito loucão. Porém, ele é um idoso que está sofrendo violência. É. O que diga-se de passagem, a gente não vai jogar aqui para não perder a pontuação da competência 5. Beleza? Mas enfim. Até aí, tá de boa? Outra situação. Como é que a gente encaixa isso aí? Violência financeira. O que é violência financeira contra o idoso? O que, é que caracteriza isso? Hã? Um ótimo exemplo. Os filhos que pegam a aposentadoria do pai e da mãe e ficam os filhos responsáveis por cuidar do pai e da mãe, só que muitas vezes eles não cuidam. Violência contra o idoso, violência financeira contra o idoso, também é uma outra situação. É quando pessoas vão lá com o cartão do vovô e da vovó e
tira empréstimo. É quando filhos, netos vão lá, pega o nome do avô, da avó e financia uma moto para vir um desconto já na folha, só que o avô e a avó não sabem disso. Tá entendendo como é a jogada? Violência financeira é quando você, a partir de situações de links, por exemplo, falsos no WhatsApp, você descobre as senhas daquela pessoa e você de repente faz um Pix retirando o dinheiro daquela pessoa, tira empréstimos, entende como é a jogada? Violência financeira tem várias possibilidades. Então recomendo, assistam Um Homem nas Trevas, é uma ótima possibilidade, mas tem outros repertórios, Um Homem nas Trevas, Netflix. Tem outras possibilidades. Vocês nunca viram nenhuma novela onde um idoso ele é abusado de certa forma por uma questão financeira, do tipo o filho interna o pai para poder usar o dinheiro dele para tomar conta da empresa, alguma coisa. Nunca viram nada nesse sentido, nem filme, nem novela, nem série. Pensem sobre isso. Isso aí é tema forte, viu? Isso é tema interessante. Como é que eu uso o repertório para ligar o tema? Como é que o repertório deve ser ligado ao tema? Eu devo colocar conectivo, eu devo fazer o quê? Conectivo, palavras-chave. Pessoal, aqui de boa. Tá muito difícil. Agora existem possibilidades. Você pode fazer isso de uma maneira afirmativa. Uma afirmação simples. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Ele fez uma afirmação. Essa afirmação conta como um repertório? Conta. Por quê? Repertório de senso comum. O que é repertório de senso comum? É algo que todo mundo sabe. A violência contra a mulher está aumentando ou está diminuindo? Infelizmente, ela tem aumentado. Mas tem se criado leis, tem se criado situações para punir isso. Isso está inibindo? Está inibindo a violência? Não. Exemplo, agora há pouco, sequestraram uma moça, né? Uma moça que eu estou falando, uma mulher de 36 anos ou 37, eu não lembro, aqui na Mata Norte. Ela estava andando com um sobrinho, sequestraram ela e a encontraram 3 dias depois. Ela tinha sido, no caso, morta e incendiaram o corpo dela. Aqui, agora há pouco. Infelizmente, são casos que acontecem. É uma afirmativa validada. Fora afirmativa, exemplificativa. Segundo a Constituição Federal de 88, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar o bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Isso aí está sendo exemplificativo? Qual é o exemplo que ele está trazendo aí? Hã? Exato. Ele trouxe um exemplo. O exemplo é o próprio artigo. Quando você pega, por exemplo, e faz o artigo 6º garante a todos tal, aquilo ali é um repertório por exemplificação. Você está exemplificando o artigo 6º. O artigo 3º, qualquer outro artigo que você utilize. Beleza até aí? Alusão histórica. Qual a vantagem disso daqui? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essa análise histórica? Existem situações do passado que podem ser comparadas ao presente? Naquele tema da gente também pega? Violência financeira contra idosos.
A gente tem idosos sendo violentados financeiramente na sociedade atual, não é isso? A gente teve antigamente isso? Antigamente tinha isso? Ou a população respeitava mais as pessoas idosas? Sempre teve, talvez de formas diferentes. E tem aumentado. Isso é um fato. Até porque a população está cada vez maior. Então, consequentemente, se aumenta a violência, né? Tem mais desigualdade. E uma outra coisa também é que a gente envelhece mais hoje em dia. Então, a violência contra o idoso, há 3 séculos atrás, poucas pessoas ficavam idosas. Hoje, a gente tem uma porrada de gente ficando idosa. Né? A qualidade de vida, de certa forma, tem aumentado. A pesquisa com relação a medicações. Então, por consequência, a gente tem um alto índice de pessoas ficando mais velhas, alcançando. A gente tem uma sociedade mais longeva, no caso. Ou seja, a galera está conseguindo ficar vivo por mais tempo. Tanto que, por conta disso, está se falando aí sobre questão de crise financeira por conta da questão das aposentadorias, né? Mais gente se aposentando, mais gente que precisa receber o benefício. Definição, como é que é feita? Você define o quê? Antes que a gente mostre ali, o que é que a gente define numa introdução dessa? Não, pronto. Pegando esse tema, como combater a violência financeira? A gente define o que aí? O que é violência financeira? O que é violência financeira? Bora, povo, converse comigo. O tema tá tão difícil assim, é? Tá difícil não, viu? Posso juízo. Bora. O que é violência financeira? Juninho está dando aula. Eu sou uma pessoa idosa, todo mundo aqui entende isso. Sou um velhinho. Mateus, de repente, levanta-se e dá um murro em meu queixo. Foi uma violência o quê? Física. Eu sou um velhinho. Estou dando aula. Mateus olha para mim e faz. Feio não, se amostra. Foi uma violência o quê? Psicológica. É, eu estou dando aula. Mateus faz. Professor, o senhor tem chave Pix? Eu digo, tenho. E ele faz, mostra aí qual é. Eu queria fazer o meu e não estou sabendo. Aí lá vai Juninho e mostra, usando a senha dele, como se faz uma chave Pix. E Mateus abre pelo celular dele o aplicativo da Caixa, usando a minha senha. E ele agora começa a fazer saques e transferências indevidas. Isso foi violência o quê? Financeira. Com certeza. São sempre possibilidades, mas definam o que é violência financeira. Vocês não vão me enrolar. Bora? Me ajudem. Tia Cris. Pessoal, o que é violência financeira? Quanto mais na frente, melhor, filho. Quem senta na frente ganha mais ponto. Só em você ter saído daquela cadeira para ir, você ganhou 200 pontos na redação do Enem. Se você sentar nessa, você bate mais de 800 assim, ó. Motivação é tudo. Regrediu, perdeu 50 pontos. Você errou 2 itens da competência 2 agora. Enfim, misericórdia. Galera, definição de violência financeira é o quê? É o quê, bebê? É todo e qualquer ato de violência que prejudique financeiramente outro. Todo e qualquer tipo de atentado, ato que prejudique financeiramente a vida de outro. Violência financeira. De boas? Facinho? Vamos se divertir. Comparativa. Como é que funciona?
O que é uma introdução comparativa? Me ajude. Eu vou comparar um lugar com outro. Observação. Esse tipo de introdução é massa. Porém, a gente tem que ter muito cuidado de acordo com o tema que a gente está utilizando ela. Por quê? Vamos lá. Digamos que a gente esteja falando, por exemplo, aqui ele trouxe Estados Unidos. Digamos que a gente esteja falando sobre Estados Unidos. Se a gente for falar sobre Estados Unidos e Brasil, é fácil de relacionar? É fácil relacionar Estados Unidos e Brasil? Fazer um comparativo? Por que não é certo, meu amor? Vê, a gente vai se basear em um critério muito simples: legislação. A legislação deles é uma legislação totalmente diferente da nossa. Exemplo: a gente está cansado de ver casos de violência, de excesso policial nos Estados Unidos, tá ou não? Beleza. Se agora começar uma perseguição ali, policial, o policial estiver envolvido em uma luta corporal para tentar imobilizar alguém, a população, vocês acham que ela faz o quê? Letra A: joga uma pedra no policial. Letra B: começa a filmar e joga pedra no policial. Letra C: a população filma enquanto o outro joga pedra no policial. Letra D: a população apoia o cara que está lutando contra o policial, se juntam e dão um pau no policial. Letra E: a turma se junta com o policial e imobiliza o cara. Letra E: Estados Unidos, a população em peso vai imobilizar o bandido e ajuda o policial. Não. Em peso eles vão fazer isso. Eles já têm esse tipo de cultura. É deles. Eles são contra o abuso de, por exemplo, o cara chegar e pisar no pescoço de alguém. Mas o ato de o cara tá ali cometendo um crime e lutar com o policial, tu não vai ajudar o policial a imobilizar o cara. É cultura deles. Vai fazer isso aqui. O policial aqui tá prendendo o cara que tá empinando moto, aloprando, fazendo saceira. A turma fala o quê? Passa com a moto em cima do policial, dá no policial, tenta tomar a arma do policial, dá um choque no policial. Vem duas mulheres doidas gritando, a turma dá um nó na saia, joga água suja no policial, dá desgraça, pô. São situações diferentes, pô. Então, como é que eu vou comparar um negócio desse? Fala de violência policial e trazer essas duas situações totalmente diferentes. Entende? São mundos diferentes. Vamos falar sobre saúde. Eu vou pegar a saúde americana e a saúde brasileira. Teve uma pessoa, agora há pouco, ficou curado de Covid nos Estados Unidos. Uma coisa maravilhosa. Passou 4 meses internado. Ele está devendo a alma para 3 ou 4 reencarnações. A casa caiu. O cara vende a casa e não paga o que está devendo. E a turma está cobrando, ele vai preso. Vocês estão entendendo como é a situação? Estados Unidos é totalmente diferente. E aqui a gente xinga o SUS. Não é bom, mas também não é tão ruim como aquele negócio lá. Porque, sendo pé no chão, eu posso estar equivocado. Mas eu acho que a sociedade brasileira que está lutando para comer osso, dificilmente teria dinheiro suficiente para, por exemplo, fazer uma cirurgia e consertar uma canela se quebrasse no meio da rua agora. Essa semana eu vi, eu até fiquei mal pra caramba, velho. O pessoal em Fortaleza, não sei se vocês viram o vídeo, tá circulando, o pessoal correndo atrás do caminhão do lixo, pegando o resto, velho, para poder se alimentar. Que coisa triste, bicho. Imagine a gente agora ter que pagar por uma cirurgia numa canela quebrada. Tá entendendo? A gente não tá com dinheiro para comer. Então, fazer um comparativo é perigoso. Só faça se tiver muita certeza do que você está querendo fazer. Citação é mais fácil. Como é que são citações? Tem alguma malícia aí? Se eu esquecer a frase, o que é que eu faço?
Como é que eu faço? Citação direta, citação indireta? Como é que funciona? Aquilo que é aceito no Enem é o quê? Como é que eu devo fazer? Eu resumo, sim. Aí eu boto como? Resumindo o que fulano pensou, eu boto o quê? Me ajude. A gente tá agora com a seguinte situação. Pessoal, eu esqueci a frase que eu passei o ano todinho usando, mas eu tô nervoso. Eu só usei uma frase e eu esqueci. Veja, eu só usei uma frase. Eu fiz 142 redações, mas eu esqueci no dia do Enem. Tô nervoso pra caramba. Se eu fosse uma mulher, eu teria menstruado de tão nervoso. Como eu sou um homem, eu me imagino levando uma gaia de bucho do meu irmão. Eu tô nervoso pra caramba. Muito mal. Aí nesse momento eu esqueço a frase. O que é que eu faço? Choro, letra A. Letra B, eu choro e vomito na prova. Letra C, eu peço para ir no banheiro, me tranco lá e começo a orar. Alternativa 4, eu choro, vou no banheiro, começo a orar, volto para a prova e derramo lágrimas na página oficial. Pra... Bem-vindo, povo. Boa tarde, meus amores. E aí, o que é que a gente faz? Pessoal, anotem aí, pelo amor do Senhor Jesus. Anotem. Existe a possibilidade de você fazer uma citação sem lembrar da frase correta, beleza? Você vai colocar assim, ó. Segundo, anota aí, campeão. Olha lá. Anotem, a linha filosófica, segundo, a linha filosófica segundo a linha filosófica pausa aí. Galerinha, vê só. Se eu colocar segundo fulano de tal, exemplo, segundo Paulo Freire, eu tenho que colocar a frase correta. Se eu coloco a linha filosófica significa o quê? A linha de pensamento, a forma como ele pensava. A frase tem que estar 100% coerente, 100% correta, igual ele falou, ou eu posso ter alguma alteração, posso fazer uma interpretação minha? Eu posso fazer uma interpretação. Então, evitem colocar segundo fulano. A partir de agora, comece a colocar segundo a linha filosófica, porque se eu coloco a linha filosófica, o meu leque faz o quê? Se abre. Eu começo a poder colocar agora a minha interpretação, o meu resumo, como disse a irmã. Se ligou, irmã? Segundo a linha filosófica coloca o nome da pessoa aí, o pensamento. Até aí, tá de boa, galera? Pessoal, fica a dúvida nessa pegadinha? Ou ficou fácil? Ficou fácil? Ficou fácil, bebês? Bebês, ficou fácil? Veja, a gente estava falando o seguinte, fazendo uma introdução por citação. Digamos que Débora fez 142 redações em 2021 antes do Enem. Tá tranquilo. Porém, Débora, ela acredita em texto pronto e ela usou somente uma frase. A vida toda, em todas as redações. Caía fast food, ela usava tal frase. Mas quando caiu violência financeira contra o idoso, ela usou a mesma frase. Mas quando caiu o papel da educação na sociedade, ela usou a mesma frase. Porém, no dia do Enem, ela esqueceu a frase. Acontece. Caso você esqueça, para evitar esse tipo de situação de pânico, existe uma pegadinha da prova, que é o seguinte. Ó. Se você, Débora, Pedro, qualquer um de vocês, esquecer a frase, ao invés de você colocar segundo fulano de tal e o pensamento, coloca segundo a linha filosófica de fulano. Porque a linha filosófica é uma linha de pensamento, permite que você possa, de repente, colocar a sua interpretação,
Aquilo que você entende do pensamento de, por exemplo, Paulo Freire, acerca de educação. De boas? Facinho? Pessoal, o que é tema? A gente falou que a gente tem que apresentar o tema, mas o que é um tema? Hã? O que é para se falar? Buscar uma palavra-chave? Como assim? Vê só. Tema é definido a partir de uma frase temática apresentada na prova da redação. Em relação à prova de 2020, a frase temática foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Esperava-se que o participante compreendesse e abordasse o tema de forma completa, apresentando as doenças mentais e alguns aspectos que se refira ao estigma ou estigmatização a ela relacionada. Portanto, textos que abordassem exclusivamente problemas de saúde e doenças em geral e ou estigma de modo geral, sem qualquer referência a elemento do universo da saúde mental, não teria abordado sequer o assunto mais geral da prova e deveria ser avaliado como fuga ao tema. Pessoal, vê só. Existe, no caso, uma problemática muito grande, que é a necessidade de a gente interpretar aquilo que está sendo pedido para que a gente não dê fuga ao tema, para que a gente não dê tangência. Qual a diferença de fuga ao tema e tangência? Fuga ao tema é o quê? Fugir da ideia central. Pausa. Aqui a ideia central era falar sobre o quê? O estigma de quê? Doenças mentais. Pausa. Aonde? Prio. Aí lá vem a galera. Porque na obra americana do Raio que o Parta, 40 pontinhos a menos. Entende? Porque ele agora teve um repertório válido, o repertório é legítimo, o repertório existe, mas eu não quero saber sobre a tua realidade no Japão. Eu não quero saber a tua citação linda e bela. Teve uma pessoa que fez uma citação sobre uma floresta maravilhosa no Japão, que o pessoal ia para se suicidar. Eu fiquei, caramba, que legal, cara. Nada a ver, né, com o tema. Muito bom. Pô, eu tive. Pô, velho. Se ele tivesse feito a situação da floresta e dissesse que, analogamente, pessoas no Brasil passam pelo mesmo princípio e, a nível de exemplo, também se isolam na sua própria floresta mental, escondido pelos estigmas que a sociedade cria. Veio. Aí, beleza. Agora o cara traz a parada lá do Japão, do raio que o parta, e diz que é exatamente assim acontece aqui. Galera, quantas jovens você vê entrando no mato para se matar? Outra, a gente tá aqui incendiando a floresta. Até para achar uma para se matar ia ser difícil. Para. Aqui. É para falar sobre o quê? Nessa situação. De boa, coração aberto. Qual é a situação ali que seria uma tangência? O que é tangenciar? Tangenciar seria basicamente quando eu falo sobre, mas não aprofundo. É como se eu apenas resvalasse sobre o tema. Digamos que em um parágrafo eu falo sobre uma doença mental. No outro parágrafo eu falo sobre uma outra situação que tem neco a ver. Eu tangenciei. Fuga é quando eu realmente não falo sobre aquilo que o tema está pedindo. Tem essa diferença. Cuidado com essa questão de tema. Oi, meu amor. De certa forma, deixou a desejar, né? Porque o que acontece é o seguinte: tinha, no caso, inclusive, no eixo temático, no texto motivador,
Exato. Se eu não trago essa abordagem, significa que eu estou falando sobre os preconceitos de maneira generalizada, mas eu não quero saber apenas sobre isso. Eu queria uma visão, né? O que o Enem pediu foi uma visão aprofundada sobre o quê? O estigma que está associado à doença mental na sociedade brasileira, exclusivamente. Então, eu não quero saber sobre, por exemplo, o estigma que acontece nos Estados Unidos. Daí a gente, no caso, saber a interpretação e começar a focar aqui. Séries americanas, de uma maneira geral, são massa. Mas se eu não souber realmente encaixar de maneira 100% perfeita, eu vou ter um grave problema. Por isso que eu tenho pego tanto no pé de vocês, galera. Por favor, foquem em coisas nacionais. A problemática do Enem é uma problemática nossa, não é uma problemática americana. Tem alguma coisa contra a série do Raio que o Parta? Não. Tem alguma coisa contra um filme? Não. Tem alguma coisa contra? Não. Tanto que agora há pouco eu citei, por exemplo, né, uma obra americana, que foi, no caso, O Homem nas Trevas, na Sombra, sei lá que danado é, que eu me esqueci de novo o nome. Né? Pronto. É um filme arretado para você usar nesse tema que a gente está abordando hoje. Mas é uma situação ímpar, uma situação exclusiva. É diferente de eu querer utilizar uma série americana para todo e qualquer tipo de problema que acontece aqui. Exemplo, repito, eu vou falar sobre saúde. Saúde, bicho, pega um tema de saúde, é muito raro acontecer uma redação sem que alguém cite Grey's Anatomy. Bicho, caiu saúde, pode ser, tá faltando de pirona na UPA. A turma faz, em Grey's Anatomy? Meu irmão! Ô, bicho, tem a série Sob Pressão aqui, pô. Na Sob Pressão, faltou até outra temporada que não deixaram a história completa. De tanta coisa que falta. Passou na TV, pô. Vai, fale mais. Pra eu montar minha cuia. Chore. Oh, não. Cuidado. Cuidado. Existe a possibilidade de dar muito certo. E existe a possibilidade de. Porque eu estou comparando a realidade de uma série que está sendo montada em um país aonde, se você hoje, meu amor, estiver lá e quebrar a canela, a casa caiu, a não ser que você tenha din-dins para consertar a canela. Você tendo din-din, a turma compra até uma canela e bota para você. A turma monta um em 3D, você fica com 4 pernas andando, você vira um Homem-Aranha, você faz o que você quiser. Com dinheiro lá, você desenrola tudo. Aqui tá faltando dipirona para amenizar a tua dor. Imagine quanto tempo vão levar para meter cola na tua canela. Então, mentaliza isso. Então, são situações totalmente diferentes. Da mesma forma, se você chegar aqui liso, você não tem nada, mas você vai ser atendido. Se você chegar liso lá, a turma joga tudo, marque tudo na rua. Tem que se ligar nisso. Outra situação, tangência. Tangência é observada naqueles textos que apenas resvalam o tema, feito a gente estava falando. Tangência ao tema caracteriza-se por uma abordagem incompleta dos elementos relacionados a ele. Essa abordagem parcial demonstra dificuldade de leitura e interpretação, que prejudica a avaliação do texto elaborado pelo participante. Redações de tangência, geralmente, elas ficam com a nota de 600 abaixo. Tem que ter cuidado com relação a isso, beleza? Ou seja, quando você pegar o seu tema de redação em nome do Senhor Jesus, ou de qualquer. Estamos em uma sociedade muito liberal. Em nome de pedrinha que você acredite. Tanto faz. Por favor, faça a análise do tema. Faça a leitura motivador. E faça o seu planejamento do tema. Planeje o seu texto.
Não acredite que é perca de o planejamento passo a passo, pelo amor de Deus. Você corre um risco de tangenciar. Lê o texto motivador, inclusive texto motivador, geralmente, o texto 1, então, geralmente o texto 2, ele é ótimo para te auxiliar no teu desenvolvimento. Geralmente o último, ou 3 ou 4, ele facilita, ele te dá uma linha com a conclusão. É sempre montado assim. Redação do Enem nunca foge desse padrão. Ele te dá ideias de o que pode acontecer. Exemplo, a gente estava aqui falando sobre a questão das crianças desaparecidas. Se vocês pegarem o material e for dar uma lida, você vai ver que, por exemplo, o último trouxe, ele falava sobre algo muito importante. As crianças aqui, elas estão desaparecendo porque faltava o quê? Uma união entre o quê? Vocês lembram? Entre as forças de combate a essa situação. A Polícia do Estado não tinha comunicação com a Polícia Federal, a Polícia Federal não tinha comunicação com a Polícia Estadual e as coisas ficavam soltas. A Polícia do Estado de Pernambuco não sabia do que a Polícia do Estado da Paraíba estava fazendo, a não ser situações específicas, geralmente de combate ao tráfico, mas combate ao drama de crianças desaparecidas não tem uma força-tarefa de mobilidade nacional. Tanto que, por exemplo, às vezes o pessoal aqui encontrava uma pessoa, mas o resto do país estava procurando por ela, pô, porque não era comunicado. Então, isso aí são detalhes que a gente precisa ter cuidado, beleza? Desenvolvimento. O que é necessário no desenvolvimento? Por etapas. Expressar-se com eficácia. Pessoal, quantas linhas a gente escreve no desenvolvimento? Geralmente uma média de 8, não é isso? Massa. A gente escreve mesmo. Vocês sabem como é feita a contagem de quantas linhas vocês escreveram de verdade? Quantas linhas foram escritas de verdade? Não, é pior do que isso. É mais cruel. Desenvolvimento. Vamos lá. Quais são as etapas de um desenvolvimento? O que é que tem que ter? Conectivo, mais tópico frasal. Mais o quê? Eu tenho que fazer o que depois? É importante que tenha repertório. Depois tem que ter mais o quê? Hã? Eu tenho que ter um link. Basicamente, link seria o quê? A explanação de quê? Do tema e o aprofundamento. Depois eu tenho que ter o quê? O fechamento do parágrafo. De verdade, eu escrevi quantas linhas aí? Conectivo e tópico frasal. Foi-se embora uma. Não foi isso? Então sobraram quantas? 7. Porque isso aqui é obrigatório. Repertório. Geralmente o repertório leva-se quantas linhas? 1,5, 2, não é isso? Então de 7 ficaram 5. Fechamento de parágrafo vai mais uma. Ficaram quantas? Se você escreveu 8 linhas, na verdade você só escreveu 4. É sério. Porque tudo isso daqui, ó, conectivo é obrigatório. Tópico frasal é tu repetir a tua tese, de certa forma, para tu explicar o que é que tu vai abordar. Isso daqui é uma ideia nova ou uma ideia que já tinha? Já tinha. Então tu não escreveu. O repertório é algo teu ou é a ideia de alguém? A ideia de outra pessoa. Fechar o parágrafo é tua obrigatoriedade. Se não, ficou a ideia aberta. Então, de verdade, tu escreveu o quê? 4 linhas. Se de repente você tem tudo isso daqui e você escreve, por exemplo, 6 linhas, significa que, na verdade, você só escreveu no final das quantas? 2. Isso é o que a gente chama de argumento embrionário. Você está com um texto empobrecido. Não tem você.
poxa, que legal, ó, ele sabe citar Karl Marx. Sim, e se eu pegar um papagaio e treinar ele, ele também vai citar Karl Marx, ele também vai citar Bauman, ele vai citar o que eu quiser. Basta que eu me dedique ao papagaio. Isso faz o papagaio um sábio, dá ao papagaio o poder de pensar, dá ao papagaio a arma da argumentação. Por isso que a nota cai. Entende? Então, não tenha preguiça de fazer a relação entre o seu repertório e a sua explanação textual mais aprofundamento. Aprofunde. Faça o link. Junte os dois e escreva sem preguiça. Abra o seu coração de verdade. Mostre aquilo que você sabe. Daí a importância de você fazer o quê, meus príncipes e princesas? Planejar o seu texto. Isso aqui é a mesma coisa que vocês viram naquele material que a gente trouxe sobre feminismo que o Paulo ia cantando aqui na sala. Vocês lembram? Eu só troquei a figurinha. Aí a gente botou essa daí, ficou mais bonitinha. Que antes estava o círculo, né, com o nome feminismo. Aí de repente vocês tentaram aqui trucidar alguns colegas, né, de uma maneira muito injusta, por sinal. Mas enfim, é a mesma situação que tem lá. Quais são os autores que abordam o assunto? Quais são as bases históricas? Quais são os dados que você pode utilizar? Beleza? Faça um esqueleto, uma prévia, anote em tópicos e faça a evolução ao longo da história. Ao longo da história, o feminismo sempre foi da mesma maneira ou teve alterações? A mulher, ela era tratada da forma como é tratada hoje, ela era tratada, por exemplo, em 1530 no Brasil, ou teve mudança? Faça a sua evolução para que você tenha uma noção daquilo que você vai escrever, para você não ficar com ideias perdidas. Exemplo, começo falando sobre a atualidade, no meu D1 eu jogo histórica no raio que o parta, no D2 eu volto para a atualidade de novo, fica tudo perdido. Se vai fazer uma alusão histórica, joga de cara, já na tua introdução. Ela no teu D1, relaciona no D2 e finaliza a tua ideia, trazendo uma solução para amenizar aquilo ali na tua conclusão. Senão você se perde. Eu estou indo muito rápido. Oi, amor. Isso daqui, na verdade, é a parte que é mais importante. Porque depois que isso aqui estiver montado, tu não já está com o teu esqueleto, tu vai levar uma média de 15 minutos para fazer o teu rascunho. Então vamos lá. Digamos que tu levasse uma média de 10 minutos aqui. Beleza? Se tu gastar 10 minutos aqui, tu tem mais 25 minutos para fazer o teu rascunho. 35. 35 para deixar tudo pronto. Dá uma respirada por 5 minutos, completou 40. 20 minutos para passar limpo. Aí você tá bem. Por que esses 5 minutos para respirar é tão importante? Porque aqui você vai estar sob pressão. A tendência de todos vocês, ou pelo menos a maioria de vocês, é fazer o seguinte. No dia da prova do Enem, você vai perceber isso. Quando a prova chegar, vai dar um cacete em você, você vai querer abrir para ver o tema. Tradição, velho. Você vai chegar aí, o tema. E se você demorar a achar, pronto, vai começar a suar, vai dar um rolo. É por isso que eu recomendo sempre, galera, começa a fazer o Enem no primeiro ano. Tem escola por aí que indica os pirraias para fazer Enem a partir do 8º ano, velho. Pirraia vai lá, ó, moendo. É muito bom, porque o pirraia, quando chega no 3º ano, o cara já é tão veterano no Enem, que não tem mais nem graça. Porque o cara já está acostumado, entende como é a jogada. Então, vocês façam isso. Vai chegar lá, viu o tema, independente de qualquer que seja o tema. Eu tô montando uma postagem, né, que é para tirar onda com a galera, né? Tem muita gente que tá chegando, aí faz assim: "Juninho, e aí, qual é o tema desse ano?" É para se lascar, né? É tenso. Aí o cara, eu vou chegar no caso, vou soltar um spoiler, tá ligado, de tema. Vou fazer um monte de imagens, um monte de figurinha e no final vou dizer: "Fera de verdade tá preparado para qualquer um, frio." Porque não tem por que a gente tentar inventar. Redação é redação, pô. Entende? Redação é redação. O que vai diferenciar é você ter condição de ficar calmo
manter seu coraçãozinho no lugar e fazer isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser feito em qualquer tipo de situação. Exemplo, a gente trouxe hoje um tema cascudo para vocês desenrolarem. A gente postou lá no Drive. O tema está falando sobre a questão da violência, o quê? Financeira contra idosos. Galera, como é que eu faço isso daí com relação à violência financeira? Autores que abordam. Vocês conhecem alguém que fale sobre isso, um pensador, qualquer situação? Tem alguém? Vocês não conhecem ninguém que fale sobre violência financeira, nenhum idoso que sofre nenhum tipo de filme, de situação, de série, de nada? Perfeito. Tem O Homem das Trevas, tem esse. Tem algum desenho animado? Oi, meu amor. Também. Vocês estão entendendo? Já começou a pintar. É só a gente parar com calma. Tem base histórica. Violência contra o idoso é uma coisa atual apenas. É senso comum que isso acontece ao longo do desenvolvimento do Brasil ou não? É senso comum. Dados. Vocês já têm dados sobre isso? Dados é muito se acontecer. Entende? Se por acaso você tiver lido algo, você coloca, mas não é obrigatório você ter dados. Dados é o menos relevante ali. Fazer um esqueleto com aquilo que você considera o quê? Importante. O que é importante a gente citar aí? Primeiro, eu vou fazer um esqueleto da minha introdução, não é isso? Na minha introdução, eu já vou citar o meu repertório, vou trazer o tema e vou jogar o quê? Minhas teses. Ponto número 1. Por que, que o idoso sofre violência financeira? Tese. Como é, meu príncipe? Mas quem foi que disse isso? Tese o quê? Pode. Tranquilo. A tese de fuga, essas duas teses, negligência e alienação, ela pega tranquilo em qualquer tema desse. Porque pensa comigo, o idoso, ele tá ali sendo protegido ou tá desprotegido agora? Tá desprotegido, tanto que ele tá sofrendo violência. Isso aí tá desprotegido é a negligência de quem? Do Estado, que tem o Estatuto do Idoso que deveria utilizar para protegê-lo, mas o Estatuto do Idoso está sendo o quê? Defasado pela negligência do próprio Estado em aplicá-lo. PEI. Negligência na fiscalização. Posso citar. Outro processo de negligência também. A partir do momento que não se ensina o jovem a respeitar o idoso, porque se ensina o jovem a viver o hoje, mas se esquece de ensinar o jovem que amanhã ele também será idoso. Que tipo de sociedade a gente está construindo? É alienação. Nós somos alienados, nós estamos preparados para sermos jovens. Ninguém está preparado para ser idoso. Entende? A gente vive como se fôssemos eternos. A gente não está preparado para morrer. A gente não está preparado para ficar mais velho. A gente está preparado só para ser feliz. Só para ser incrível. A gente está preparado para perder? Você começa o namoro, você está preparado para quê? Para ser feliz, velho. Você não está preparado para perder, para levar uma gaia de bucho, para nada. Entende? O que foi agora? Hã? Enfim. Não, mas é sério. A gente está sempre preparado para quê? Para ganhar. E nunca preparado para perder. Não se esqueçam disso. Tópicos que considero importante. Quando a gente está, no caso, montando esse esqueleto, a gente já está pontuando. Com toda certeza. Até porque eu estou sendo não empático a partir do momento que eu estou pensando exclusivamente em mim. Eu não estou preocupado com a situação que aquele idoso vai ficar quando eu, por exemplo, pegar o dinheiro dele. Estou pouco me lixando. Eu estou preocupado em luxar e não na vida daquela pessoa. De boas?
Pessoal, aqui, ó. Exemplo de desenvolvimento 1. Esse exemplo de desenvolvimento 1, vocês já receberam ele faz um certo tempo. Eu vou dar uma adiantada aqui, porque eu quero focar com vocês na parte da conclusão, que teve algumas mudanças, tá bom? Hã? A gente já terminou o curso. Parte embrionária foi aquela que eu tinha falado para vocês. Quando a gente, no caso, tem até duas linhas. Mas só que duas linhas, muita gente pensa assim. Isso aqui, no caso, é um trecho da cartilha. Quando a gente fala sobre duas linhas, não significa que você escreveu duas linhas. Significa que, tá vendo ali o desenvolvimento todinho? Você colocou, por exemplo, 6 linhas. Mas você colocou conectivo, você colocou tópico frasal, você colocou o repertório, você vai colocar a frase de fechamento do parágrafo e colocou 6 linhas só. Então, provavelmente, o seu repertório está o quê? Embrionário. A sua nota vai cair. Daí a importância de você escrever pelo menos 7 linhas, caso você tenha colocado tudo. Beleza? Pelo menos 7. Não escreva 6, nem torando. Ah, Júnior, eu vou escrever 6 linhas porque eu vou caprichar na minha conclusão. Beleza, mas tu já se ferrou ali na C3 e na C4. Então não compensa. Beleza? Repertório. Tá aqui um bocado de coisa interessante. Vê só. Repertório legitimado e não legitimado. Teve uma pequena mudança, uma mudança cruel pra gente. Um exemplo de repertório que está legitimado. Pesquisas realizadas pela Universidade de São Paulo mostram que tal coisa. Eu estou dizendo aonde aconteceu a pesquisa. Então, esse repertório é o quê? Legítimo. Aí tem gente que coloca assim: estudos indicam. Estudos feitos por quem? Aonde? Quem publicou? Esse repertório não é legitimado. Aqui, você ganha 40 pontos. Aqui, você perde 40 pontos. Beleza? Se vai colocar alguma frase nesse sentido, você tem que sempre colocar de onde está vindo a sua fonte. Foi postado no meio do ano, eu até sorri. Inclusive, vocês comentaram aqui na sala, eu tinha visto na internet, né, que vocês falaram assim, que tinha algumas pessoas explicando a possibilidade maravilhosa. Eu adoro blogueiro. Blogueiro é a criação do cão, né? Eu gosto de blogueiro, né? Aí o blogueiro dizendo assim que se você tivesse a chance, você podia inventar uma pesquisa. Invente um dado, invente uma pesquisa, invente um pensador. Pessoal, todos os corretores esse ano vão receber um bônus extra para identificar cada façanha errada dessa. Não precisa se tremer, você comemore, porque você é um ser inteligente, um ser de luz, entendeu? Você deixe esses adoradores de Barrabás, entendeu? Vacilar. É, é. Enfim. Pessoal, menção a fatos históricos reconhecidos são avaliados como estudo resultante de área de conhecimento. Então, por exemplo, na Antiguidade Clássica, em cidades como Roma e Esparta, veja que tem uma construção, não seria validado. Mas na Antiguidade Roma, Esparta, de área de conhecimento. Isso significa que você vai ganhar ponto. Além da C2, você ganha C3, C4 e C5. C5. Porque você está começando, na verdade, a valorizar toda a área de conhecimento para que facilite a sua construção de conclusão automaticamente. Imagine que agora você está ganhando 4, 8, 12, 16, 160 pontos por uma situação como essa. Se ligue. Conclusão.
A nova conclusão está aqui, ó. Eles tiraram a finalidade e botaram efeito. Por que eles estão fazendo isso? Lembra aquela teoria do texto pronto, bem bonitinho, organizado? Pronto, não cabe mais. Não tem como fazer. Porque agora não existe um texto pronto que funcione. Por quê? O teu efeito vai depender exclusivamente da ação que tu criou. Efeito é diferente da finalidade. Quando você tinha finalidade antes, o seu objetivo seria o quê? Sempre reduzir os impactos da problemática do tema. Não era isso? Massa. É uma coisa imediata ou uma coisa futura? Futura. Só que eu quero um efeito. Efeito é quando? Quando eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. O governo faz isso e acontece isso. Exemplo. Irmã, você dá uma chance a João, João te faz feliz. Causa aí efeito. Imagine, você pede Mateus em namoro, Mateus diz sim, agora vocês estão namorando. É uma coisa rápida, é uma coisa automática. Eu aumento a fiscalização, reduzindo assim o número de violência contra os idosos. Eu aumento a fiscalização, reduzindo o número de crimes financeiros contra idosos. É uma coisa mais rápida, é uma coisa mais efetiva. É um efeito agora, não é um efeito de longo prazo. Eu não quero mudar a sociedade amanhã, eu quero mudar a sociedade agora. Efeito. Beleza? Aí a gente, no caso, começa a fazer uma análise mais detalhadas. Vem assim agora. Você sempre vai ter o agente. Quem é o agente? Aquele que faz. Aquele que faz uma ação. Vai depender do tema. Essa ação acontece a partir de um modo ou de um meio. Geralmente, esse modo e meio envolve questões financeiras, porque eu não consigo fazer uma mudança sem injetar recursos. Isso tem uma finalidade, tem um efeito para gerar um detalhamento. Com o intuito de amenizar, com o intuito de erradicar, não. Não. Não, você pode detalhar, o agente pode fazer normal. A única mudança que tem é que, em vez de você botar que essa ação tem como propósito amenizar a problemática do tema. Um exemplo de efeito. Foi isso que a gente estava falando agora. Exemplo, vamos imaginar que a gente está com eixo temático educação. Eixo temático, beleza? Ou qualquer um que vocês queiram. Mas a pegada é a mesma. Se fosse educação, digamos que eu tivesse agora trazendo como ação a criação de novas escolas. Beleza? Portanto, cabe ao governo federal, órgão de supremacia nacional, já beti o agente de detalhamento, por meio de verbas destinadas à pasta do Ministério da Educação, modo meio, a construção, a partir de licitação pública prévia, de novas escolas e contratação a partir de concurso de grupos responsáveis pelo funcionamento da mesma, trazendo, efetuando assim, ou ofertando assim, ou gerando assim, uma amenização na problemática de forma imediata. Haja visto que esses estudantes, antes fora de sala, agora estarão inseridos no processo educacional. PEI. Não, é a mesma coisa. Só que em vez de você prolongar, você traz para o agora. Construir uma escola. Massa, eu não vou fazer uma escola tijolinho por tijolinho. Não, eu já vou dizer que a escola vai ficar pronta, o governo vai dar pressa nisso, e eu vou fazer exatamente o que agora? Inserir os alunos que antes estavam fora de sala dentro dessa escola, diminuindo
a problemática dos estudantes que não têm acesso à educação de qualidade. PRIO. Hã? Não, é porque eu não posso contratar qualquer pessoa. Entende? Por exemplo, vamos imaginar, todo o processo de seleção é processo, é um processo de exclusão. Exemplo, o Enem é inclusivo? O Enem é inclusivo? É por isso que a gente tem 3 milhões e meio de pessoas inscritas para 400 mil vagas no Brasil todo. Tem 3 milhões e 100 mil que vai voar. Isso é inclusão? É um processo exclusivista. Não é inclusivista. Concurso da PM do Ceará. A galera tá aqui ralando com a gente de noite, endoidando o cabeção. Pô, a turma tá comemorando. Deu pouca concorrência. Tá uma média de 600 pessoas por vaga. Tá tranquilo, filé. A gente tá estressado é com o da Paraíba. Para abrir, a gente já tá imaginando que vai bater perto de 800 para 1. Tá entendendo como é a jogada? A turma pensando que entrar em medicina é pancada. Concurso público, meu amigo. A porrada vem aqui, ó. Entende? Então, é um processo exclusivista. Mas a gente também precisa entender o seguinte: dentro da redação, ela passa a ser aceita. Júnior, por quê? Por um motivo simples. Imagina só agora tu ter aula de química com o teu professor de história. Que legal. Vai te ajudar? Vamos demitir Mota e vou contratar um cara que eu acho muito inteligente. Eu acho um cara do caramba. Vamos botar Pedro Urbano para dar aula de geografia aqui. Por quê? Urbano não é bom? Ah, para eu poder gerar o melhor para a sociedade, eu preciso escolher os melhores em sua área de atuação. Não significando com isso que os outros não terão importância ou coparticipação. Exato. Exemplo. Quando eu digo, por exemplo, que eu vou fazer, no caso, uma abertura de concurso público, é porque eu preciso legalizar a contratação. Senão, a gente vai contratar quem? É mais ou menos aquela promessa, geralmente, que prefeito faz. Geralmente é prefeito de estado do interior. Vou diminuir o desemprego. Ele só não disse que era da família dele. Eu disse que ia diminuir o desemprego aqui na cidade, mas minha mãe mora aqui, meu pai, meu irmão, eu tenho 52 primos. Foi-se embora os cargos comissionados todinho, só com a família. Ninguém tinha dito que ia ser gente de fora da família dele, mas é tudo morador daqui, ó. Pode até nem ir trabalhar, mas vai estar com dinheiro para gastar aqui, para rodar a economia. Tá entendendo? O desemprego diminuiu. Entende como é a jogada? Então, a gente precisa entender isso. Pontos que são fundamentais. Vê só. A partir deste ano, né, e desde 2012 é muito focado, o eixo que vai vir, obrigatoriamente vai abordar alguma dessas coisas aí, ó. Ou vai se falar sobre dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Laicidade é quando você tem a consciência de que você vive em um país laico, ou seja, que não tem uma religião dominante. Exemplo. Existem certas coisas que a galera tem uma dificuldade imensa de entender, velho. E eu acho que essa dificuldade imensa, ela é precedida por um preconceito muito grande. Exemplo, vamos lá. Observem, imagine aqui na frente o gabinete hoje presidencial de hoje. Quantos índios estão inseridos aqui? Eu não conheço. Quantos homossexuais estão inseridos aqui? Negros. Pouquíssimos. Quantas pessoas
de religiosidade afro estão aqui. Vocês entendem que isso é crime? Entenda, eu não tenho nada contra a questão da pessoa defender a sua própria linha de pensamento. Exemplo, digamos que a irmã é evangélica e um exemplo, Mateus é católico, um exemplo. Para eles dois, a situação atual, teoricamente, está massa. Mas a gente precisa entender que não existe apenas a linha de pensamento deles. Existe a linha de pensamento, por exemplo, de Vela. E Vela, ela é, por exemplo, espírita kardecista. Ela está tendo os direitos dela sendo pensados nessa gestão. Os interesses dela estão sendo defendido? Talvez não. Aí, Júnior, eu sou, por exemplo, da linha do candomblé. A minha linha de pensamento está sendo defendida, minha pauta está sendo defendida ali. Isso também é exclusão. Isso é silenciar pessoas. A gente tem que ter cuidado com isso. Eu acho muito difícil cair isso aqui, ó. Muito difícil. Ao longo da história, só existe uma instituição que teve a audácia de fazer um tema desse. Foi o ITA. Eu acho que todo mundo aqui conhece, Instituto Tecnológico Aeronáutico. O vestibular mais difícil do Brasil. O ITA pagou de malucão, velho. O ITA, de vez em quando, fazia um surto psicótico. Né? O ITA pegou e fez o seguinte. Ele colocou a imagem do macaco e foi, no caso, evoluindo até o homem. E esse homem, no caso, continuava a jornada e terminava numa cruz. E aqui ele botou evolução versus criação embaixo. Quem tem razão? Evolução versus criação. Embaixo, quem tem razão? Foi o tema. Foi o tema. Que vira aí, fera. Lembrando, vivemos em um estado o quê? Você tinha que dizer que os dois, no ponto de vista deles, estavam certos e que a solução era o Estado prover um debate que gerasse respeito à diversidade de pensamento. Faz aí. Bem-vindo ao nível ITA. Mas só conheço uma prova que caiu isso, que foi essa prova do ITA. Eu não conheço nenhum vestibular do Brasil que caia um negócio desse, não. E eu espero que não seja o primeiro agora. Não, eu espero que não seja o primeiro, em nome do Senhor Jesus. Não vai cair. Né? Até porque ia ser uma situação muito, muito tensa. É, é porque o que acontece é assim, ó. O grande problema, eu pego temas que batem de frente, muitas vezes, com a moral de linha religiosa. E quando eu pego o tema que bate de frente com moral de linha religiosa, eu sempre tenho riscos. Exemplo, eu vou pegar um tema que vai matar aqui, ó. Eu puxo aborto. Puxei aborto. Eu prometo a vocês, antes do Enem, a gente vai trazer aborto para a gente conversar aqui. Não, eu vou ter que trazer, mas assim, de boa, de antemão. Eu vou chegar para vocês e vou perguntar assim, galera, sem frescura nenhuma. Tem alguma pessoa aqui, na moral, sem estresse, que é contra o aborto? Se tiver, levanta a mão. Que é contra o aborto. Não estou falando de casos que a lei já garante. Não estou falando de estupro, não. Para, eu estou falando de ser da seguinte situação, por exemplo. A boizinha teve uma relação e de repente ela olha e faz: Meu Deus, tô buchuda. Meu boy não vai me assumir. O que é que eu vou fazer? Tirar o pirraia. Eu tô falando desse tipo de situação. E aí? Tem alguém aqui que é contra? Levanta a mão. Massa. Todo mundo que é contra. Proibido falar sobre. Proibido falar sobre Deus, igreja, fé, Bíblia. Argumente. Argumente sem falar sobre isso. Porque a ciência já diz que naquela situação ali não é frio. Então, seu argumento já caiu. Certo, existe, mas acontece que ela não usou tabuchudo e quer tirar. Frio. Argumente contra. Argumente contra. Entende? Perceba.
que a gente está, na verdade, se a gente parar para pensar, e olha que eu estou falando, eu, Júnior, aqui para gente, sem frescura. Júnior, eu sou contra o aborto. Mas se a gente tirar todo esse viés religioso, se a gente for falar somente elas por elas, qual é o argumento real? Tirando fé, tirando religião, tirando crença, tirando. Sim, você fala sobre, aspas, vida. Segundo a ciência, até determinada fase, ainda não é. Segundo a ciência. E aqui a gente está se baseando em quê? Nem ciência, não? Então, segundo a ciência, o argumento caiu por terra. Aí eu posso. Mas eu ele falou, ele falou, posso dizer que isso é uma consequência da modernidade líquida? Sim. As relações hoje elas não são sólidas, elas são líquidas. Porém, repito, essa relação líquida não impede a pessoa de fazer. Todos têm direito à vida. Segundo a ciência, aquilo ali ainda não é uma vida até determinada fase. O problema é esse. Aí você pode dizer o quê? Que você é a favor da liberação, desde que seja incluído para amenizar esses números já altos, já existentes, ser incluído o quê? Aula de educação sexual, uma política pública de apoio a esta mulher que não está tendo apoio da família e do seu cônjuge, entende? Eu não posso proibir, desde que viaje. Agora eu posso falar que a liberação deve ser apoiada por políticas que visem amenizar os números que já são altos, porque o aborto já acontece. Pô. Bicho, o Papa está envolvido nessa parada. A gente vê a Argentina liberando, a gente vê grandes países na Europa que estão liberando o aborto. E diga-se de passagem, aí a gente vai para números. O país liberou, beleza. O número aumentou? Não, continua a mesma linha. Porque o aborto já acontece. Só que a diferença é que está acontecendo de maneira ilegal. Todo santo dia tem um monte de mulher por aí no Brasil que está abortando. Rico, a diferença é que o rico vai para fora e faz isso numa clínica boa. E a mulher pobre está fazendo isso muitas vezes até tomando determinado tipo de medicação, às vezes com alguns chás, que são chás conhecidos. Tem mulher, poxa, que chega de manhã cedo, toma determinado tipo de chá, com tempero que ela tem em casa e aborta, pô. Tá entendendo? Então, poxa, de certa forma já acontece. O que a gente não pode é usar a nossa fé para dizer que é contra. Aí o problema acontece. Entende? Mentalize isso. Cuidado. Esse tipo de tema choca aqui, ó. Senão a gente se ferra. Aborto não é difícil, não, viu? Aborto é provável. É sim, porque o que acontece é o seguinte, ó. O governo, ele de certa forma vai jogar a bomba. Mas você vai criticar o governo de Bolsonaro por questão de política de aborto com o quê? Qual a base que a gente tem para criticar ele? O que foi que ele fez a favor ou contra? Ele, Bolsonaro, de certa forma, ele é um cara que ele, aparentemente, todo mundo pensa que é burro, mas o cara é muito inteligente. Porque Bolsonaro, ele é um menino mimado na presidência. Bolsonaro, quando ele tá chateado, ele vai lá no Twitter. Sou contra o aborto. Pufo. Feministas morram. Pufo. Ele, tudo dele é no Twitter. Vou fazer uma postagem.
Tô revoltado, vou fazer a postagem. Parece aquela galera tosca. Acabei meu namoro, tô depressivo, vou tirar foto do WhatsApp. Porra, para, velho. Tipo, cada um com uma doença. Pausa. Você está em um governo de direita. Tu acha que Bolsonaro vai corrigir quantas redações? Isso aqui é direito humano. Acabou. Mesma situação. Direito o quê? Humano. Vamos lá. Você é super a favor de arma. Massa, é um direito seu. Argumente bem e solucione para que a gente tenha arma e diminua o índice de violência. Se você fizer isso, a nota é 1000. Agora, quando você, no caso, disser, por exemplo, que você tem uma arma e o objetivo principal é a sua defesa, automaticamente você está dizendo que você pretende ferir alguém. Chuva. Você acabou de levar um ponto de corte na competência 5. E o pau vai cantar. E é, né? Pessoal, o que é ação? É o elemento que diz respeito à ação prática apontada. Aqui a gente tem exemplos de ações e aqui a gente tem exemplos de ações nulas. Ações nulas é o que mais chama a atenção. Que a ação vocês já são desenrolados. Ação nula geralmente é aquilo que a galera coloca no começo da sua introdução, da sua conclusão. E geralmente é perca de tempo. Funciona mais ou menos assim, ó. Nesse sentido, fica evidente que o estigma associado às drogas é prejudicial à sociedade brasileira, por isso providências devem ser tomadas. Vamos fazer uma interpretaçãozinha para a gente facilitar a nossa vida. Tu me ajuda, bebê? Não, é uma interpretação suave, tu pode fazer daí mesmo. Pode ser? Decora teu texto. É um texto difícil. Tu tem que ser bem desenrolada. Vê, vamos combinar aqui pra galera, no caso, ficar sendo surpreendida, tá ligado? Ninguém tá escutando o que a gente tá combinando. É surpresa. Galera, vocês vão fingir surpresa também pra fazer um negócio legal. Decora o teu texto. Quando eu estiver ali fingindo que eu tô escrevendo, tu vai dizer assim: professor, pai, qualquer treco. Professor, eu vou olhar pra você e vou dizer: diga, amor. Aí você vai dizer: professor, eu tô com um problema. Eu estou travando na redação. Só basta dizer isso. E eu vou dar uma resposta de uma ação nula, beleza? Vamos lá. Pessoal, se surpreendam também com a nossa interpretação, que vai ser um momento único. Vamos lá, valeu. Oi, amor. Ô, criatura, decora. Volta. Calma que abaixo já tá saindo, senão vai dar merda. Oi, filha. Travando na redação. Providências precisam ser tomadas para a solução dessa problemática. Ô, galera, eu falei alguma coisa especial? É necessário ser um alien, um Einstein, para descobrir que se ela está travando, a gente precisa fazer alguma coisa? Precisa ser um Einstein? Não. Isso é uma ação o quê? Nula. Providências precisam ser tomadas. Medidas devem ser tomadas. O governo deve fazer algo. Ação nula. Isso aqui é aquela típica situação que não adiantou de nada. Você só fez perder uma linha ou duas. Não pode. Deve. Exemplo. Como é que eu começo a minha conclusão? Com ações nulas. Portanto, é necessário fazermos algo sobre isso para resolvermos esse impasse. Ponto. Destarte cabe ao governo federal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não é isso que geralmente se faz? Agora a gente vai fazer o quê? Corta essa desgraça e faz simplesmente aqui, ó. Portanto, cabe ao governo federal, vírgula, órgão de supremacia nacional, vírgula, através... Direto, pô. Ô, anjo. É de urgência que ações sejam tomadas. É sério.
vamos fazer isso devagar, pô. Vamos resolver devagarinho, pô. Tem ninguém sofrendo, não. É, não. Na verdade, você só está perdendo uma linha ou duas. Pau. Anjo, o que interessa é o que vai ser feito. Que é urgente, eu sei, senão a gente não tava com a bronca. Entende? A gente precisa correr. Agente. Existem também aqueles agentes nulos. Alguém precisa tomar uma decisão. Isso foi um exemplo do que aconteceu no ano passado. Denuncie quem maltrata as pessoas com doença mental. Foi uma ação. Denuncie quem? Quem leu? Entende? E outra, denunciar a quem? Ao seu vizinho, que é um fofoqueiro do cacete, assim como você, para que se espalhe a notícia de que uma família miserável maltratando alguém. Coisa legal. Entende? Modo meio. Vocês já estão tranquilos. A parte principal. Efeito. Dá tempo. Efeito é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação proposta. Ele pode vir expresso por meio de uma estrutura indicativa de finalidade, consequência ou conclusão. A pergunta a ser respondida para identificar esse elemento é: para quê? Pessoal, você fez uma ação. Para que essa ação foi feita? Erradicar, eu consigo acabar com um problema? Amenizar, amortizar, mitigar o quê? A problemática do tema. Só isso. Exemplos. Conclui-se que o estigma ligado às doenças mentais no Brasil é preconceituoso e ignorante. Para corrigir essa marca negativa na sociedade, é necessário campanhas informativas sobre depressão e outras doenças mentais. Pessoal, a gente tem um problema, e esse problema, para quê? Para corrigir. Você tem um efeito. Uma forma de amenizar o alto número de indivíduos com saúde mental debilitada seria a conscientização da necessidade de acompanhamento psicológico e a disponibilização de psicólogos por parte do governo federal nos postos de saúde do SUS. Qual é a parte aí que é efeito? Hã? Para que está sendo feito? Para amenizar o alto número de indivíduos com saúde mental debilitada. Difícil. De certa forma, vocês já fazem. A única coisa que está se fazendo agora é se dando um nome a uma coisa que vocês já fazem. Agora entenda o seguinte: por que é que vocês já fazem, mesmo sem saber? Vocês já fazem por um único motivo, porque vocês não usam texto pronto. Pega um texto pronto. O texto pronto ele já é o quê? A ação e emenda já com finalidade, não é isso? Está errado. Todo texto pronto, ele já vem dessa forma. A ação emendando com finalidade. Ele não tem um para que você está fazendo a ação. É como se você tivesse que detalhar a sua própria ação. Mas se você está fazendo isso, você tem que detalhar qualquer outra coisa que não seja a própria, senão você vai perder 40 pontos. Ou perde 40 pontos do detalhamento, ou perde 40 pontos do efeito. Então, o que é que você detalhe sempre o seu agente? Detalhe o agente. Detalhou o agente, terminou a ação, por que eu estou fazendo isso? Para amortizar, para mitigar a problemática do tema. Reinsere. Só faça isso. Diz, amor. Tem certeza?
Detalhamento, vocês já estão acostumados. E esse material que vocês receberam vai até aqui. Observação, por favor, esse material, ele é uma prévia. Ainda está terminando de ser construído, falta uma etapazinha nele ainda. Não divulgue esse material. Se vocês divulgarem, vai me prejudicar pra caramba. Na moral mesmo. Viu?